Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, aprender, pensar, dialogar e, principalmente, esse é o nosso objetivo, que o Vejam Só te incentive a pesquisa, a leitura, a busca pelo conhecimento. A Bíblia é muito clara. Ela aponta que o povo padece pela falta do conhecimento. E aqui no Vejam Só a gente quer despertar você a essa busca, a ir atrás do conhecimento e que os temas que nós tratamos aqui todos os dias sejam esse incentivo para que você busque, estude, ore, medite, leia, vá atrás do conhecimento e a partir disso você que nos assiste dê as suas respostas a todas as perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você. Você que gosta de repercutir os assuntos, gosta de falar sobre o Vejam Só, gosta de ver um pouquinho dos bastidores também, vai lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. Vai lá, acesse, você vai encontrar lá, eu sempre posto algumas informações, algumas fotos também dos bastidores, das nossas gravações, do dia a dia. E, além disso, recebo também muito feedback da nossa audiência falando sobre os programas que são aqui tratados, os temas, os assuntos, o pessoal pedindo opinião, dando sugestão. É muito legal, muito bacana. Vai lá e a gente vai conversar por lá também, tá bom? Você é muito bem-vindo. @zeca_pereira. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que eu vou apresentar para vocês na sequência, quando a gente rodar a nossa matéria de abertura. Mas antes, eu quero apresentar as minhas convidadas. Elas que vão me ajudar na caminhada até o conhecimento na noite de hoje. É nessa caminhada que eu convido você a participar também, tá bom? Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade a psicóloga clínica, doutora Jussara Lira. Doutora Jussara, obrigado, minha irmã, por aceitar o convite, estar aqui essa noite. É uma alegria recebê-la no Vejam Só. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Zeca, e que tema importante, né, para os momentos dos dias de hoje que temos vivido na nossa sociedade. Obrigada, tenho certeza que vai ser um tempo precioso aí de boas reflexões. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser um tempo muito importante, de um tema muito atual, que eu tenho certeza que vai falar bastante com você que nos acompanha. Doutora, é padrão aqui no Vejam Só a gente sempre começar com as informações da igreja. Vou pedir essas informações pra gente também da igreja que a irmã é membro. Se tiver o endereço em mente, pode passar, por favor, também. A igreja é Missão Cristã Internacional, fica na Rua Muniz Falcão, 860, São Miguel Paulista. Boa, a Angélica já me soprou aqui que a irmã é pastora lá também. Também, junto com a esposa, a gente faz um trabalho auxiliando lá o Bispo Marcelo e o Apóstolo Alda Sobrinho. Que benção, que benção. Que hoje nós vamos usar mais o perfil da psicóloga, né? Isso. Então, por isso da apresentação. Mas seja bem-vinda, viu, minha irmã? Inclusive, se você tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais sobre a igreja, sobre o ministério, ou também sobre o trabalho da irmã como psicóloga, nós vamos colocar o contato dela lá no perfil do Instagram do Vejam Só, tá bom? Então você acessa lá o nosso perfil do Instagram e o contato vai estar lá à sua disposição. Aí você pode tirar suas dúvidas não só sobre o tema, mas também se quiser conhecer um pouquinho melhor o ministério da irmã também. De novo, obrigado, viu, minha irmã? Nada, Deus continue abençoando a caminhada e o ministério da irmã também. E o Vejam Só tem a alegria de receber nesta oportunidade a pastora Conceição Bernal. Ela que é da Comunidade da Fé lá em São Miguel Paulista. Pastora Conceição, obrigado também, viu, minha irmã, por aceitar o nosso convite. Daqui essa noite é uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada, para mim é um prazer, né? É muito bom estarmos aqui compartilhando de coisas tão importantes, né? De assuntos atuais, que tem realmente afligido o meio, né, cristão, porque nós trabalhamos muito com pessoas que têm as suas identidades assim meio distorcida. Sim. Então a gente precisa ser um instrumento para ajudar a alinhar, né? Aquilo que precisa, aqueles que querem também. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Deus precisa usar não só a liderança, mas a igreja, né, o povo cristão nessa caminhada também. Daqui a pouquinho você vai ver o tema e você vai entender do que a gente está falando. Pastora, vamos começar também pelo endereço da igreja, pelas informações da igreja também, por favor. Avenida do Imperador, 4.135, São Miguel Paulista. A igreja Comunidade da Fé. Nós somos uma igreja em célula, na visão celular.
né? E Deus tem nos abençoado muito com essa visão e com as pessoas que Ele tem agregado a nós. Amém, que bênção. Inclusive, se você que nos assiste tiver interesse, quiser outras informações do ministério ou também tirar dúvidas sobre o assunto, os contatos da pastora Conceição também estarão à disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Você vai lá, acessa e lá você pega essas informações e entra em contato, tá? A gente achou que ficava mais fácil colocar tudo no mesmo lugar, aí você já acessava, de lá mesmo você já clica, já vai pro perfil e assim fica mais fácil de você contactar os nossos convidados também. Pastora, obrigado novamente. Deus abençoe. Nós vamos rodar a matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema e, obviamente, já vai colocar alguns questionamentos. Na sequência, a gente volta pegando as primeiras observações aqui das nossas convidadas. Antes disso, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui do Vejam Só com a Garbo. E, rapaz, desde que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, nosso perfil é outro, né? Ah, mas estamos muito mais elegantes. Quero agradecer demais ao Militão, ao irmão André, que tem nos ajudado aí nessa parceria, tem cuidado do Vejam Só. E você que me assiste, de repente tem algum evento importante, ou inclusive quer mudar o seu estilo de se comunicar, porque a comunicação passa e muito pelo visual. Procure pela Garbo. Você vai acessar e vai encontrar ali nas redes sociais e lá você vai ver os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e fala que viu aqui no Vejam Só. Aí você vai ativar o seu desconto. Aí, além de ficar elegante, vai economizar, tá bom? Então procura pela Garbo, eles vão dar uma atenção super especial. Não esqueça de falar que viu aqui no Vejam Só, certo? Vamos rodar nossa matéria. Daqui a pouquinho a gente volta com as primeiras observações das nossas convidadas. Vejam só. Muito é falado sobre a submissão da mulher no casamento. Submissão essa muitas vezes mal compreendida. A submissão nada mais é que reconhecer a diferença natural entre o homem e a mulher, colocando cada um em humildade e amor a serviço da família e de Deus. A submissão feminina no casamento é um preceito bíblico. É para ser feita em amor, pois o homem foi instituído por Deus como líder e responsável de sua família. Essa questão de trabalhar fora já faz parte da maioria das mulheres cristãs, o que, em alguns casos, por conta da independência financeira, algumas relações dentro de casa estão sendo alteradas. Mas é isso que deve acontecer? Ter mais autoridade profissional, provavelmente ter mais ganhos que o marido, com mais sucesso profissional, essas questões que são muito relevantes para a sociedade moderna devem interferir nos papéis do homem e da mulher dentro de casa. Como funciona essa questão no mundo moderno? As orientações bíblicas mudam de acordo com a posição no mercado de trabalho do homem e da mulher? Existe essa possibilidade? A autoridade do lar é baseada na questão financeira ou na orientação bíblica? Como lidar com essas questões modernas que estão a cada dia mais afetando as relações dentro dos lares? O movimento feminista alterou a concepção de submissão da esposa ao marido? Essa será a pauta do debate de hoje do Vejam Só, que já começou. Fique ligado. Meus irmãos, realmente nós temos presenciado, vivido um tempo onde o pensamento humanista tem dominado, né? O ser humano tem se colocado no centro de todas as coisas e o movimento feminista, conceitos de submissão, conceitos bíblicos, às vezes são colocados de escanteio, retrógrados, conceitos de antigamente, e tem tanta coisa para a gente falar. Nós vamos tentar no programa de hoje colocar tudo isso em pauta. Eu já adianto que dificilmente nós vamos conseguir, porque é muito assunto. Mas nós vamos tentar a nossa caminhada. E para a gente começar, minhas irmãs, eu vou pedir a resposta de vocês para a nossa pergunta-tema. Como vocês duas respondem a nossa pergunta-tema e depois, durante o programa, nós vamos colocando algumas outras observações para a gente conversar. Doutora Jussara, vou começar com a irmã. Como é que a irmã responde a nossa pergunta? O movimento feminista, de fato, alterou a concepção da submissão bíblica e, de forma mais específica, né, da esposa, né, da mulher, para com o marido, o homem, de acordo com o texto lá de Efésios 5. Como é que a irmã responde a nossa pergunta? Olha, Zeca, eu vou me atentar a essa primeira palavra, que é movimento, né? Quando a gente fala de movimento, a gente fala de algo que está mexendo. Quando se mexe na questão da identidade, tratando aí da esposa, da mulher, do perfil.
Então, tudo aquilo que mexe com a subjetividade da pessoa anula a identidade dela, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? O que o movimento me leva, para onde ele me direciona, né? Que direcionamento de movimento é esse? Então, nós precisamos estar, como mulher, né? Muito atenta a isso, porque alguns movimentos fazem com que a pessoa perca a identidade. Pensando numa questão psicologicamente falando, mexer com a identidade gera um sofrimento psíquico no indivíduo. Então, nós precisamos estar atentos, né, a esse movimento, né? Que tipo de movimento é esse? Tá. É quando você fala dessa questão da construção, dessa mudança do movimento, ele pode ser prejudicial para quem, vamos dizer assim, para quem na sua caminhada teve essa identidade transformada. Justamente. Mas e para quem ele está construindo a identidade? Para as meninas, por exemplo, que estão chegando ao mundo já com esse movimento já mais fortalecido, já mais engajado, já mais identificado, que já vão ter as suas construções de identidade a partir dele. Como é que a gente pensa nessa perspectiva? Então, aí a gente vai pensar numa perspectiva da construção já correlacionando com a questão da fé, né? E aí a gente precisa trazer para essa construção desse indivíduo justamente isso. Então, o que eu trago da minha construção e o que esse movimento gera em mim para a minha projeção futura, né? Então, é uma questão, assim, muito subjetiva, né? Como você falou, muito abrangente, muito subjetiva, né? Mas que realmente, para os dias de hoje, né? Até que ponto vale a pena, né? E aonde eu consigo seguir dentro do que diz aí os princípios, né? Dentro dos princípios. Sim. O que isso remete? Porque algumas questões, como eu falei, geram um sofrimento entre a minha escolha e a minha fé. Que isso? Onde eu me baseio diante dessa construção, diante dessa minha escolha? Sim. Né? O que esse movimento me faz me basear? E é interessante que muitas vezes são colocadas escolhas, e eu vou colocar aqui entre aspas, positivas. Vou dar só um exemplo assim, bem rápido, para a gente poder continuar. Você falar que a mulher vai ganhar espaço no mercado de trabalho é uma coisa positiva. Sim. Não é isso? Como ela tem ganhado, né? Como ganhou. Mas, ao mesmo tempo, e como contraponto, o que esse ganho vai acarretar? Via de regra, vai prejudicar um pouco o cuidado com família, filhos, esposo. Então, tem esses contrapontos, são coisas que são colocadas na balança. Então, toda essa construção, essas decisões, elas precisam ser analisadas. Bom, vamos tentar, durante a conversa, colocar isso daí também no molho aqui do nosso programa de hoje. Pastora Conceição, quero ouvir a sua opinião também. Como é que a irmã responde a nossa pergunta? Realmente essa ideologia, esse movimento, esse pensamento feminista conseguiu alterar essas concepções bíblicas no pensamento das pessoas, das mulheres, dos homens, da sociedade de uma maneira geral? Ok, eu acredito que sim, eu creio que sim. Como eu falei, nós convivemos com muitas pessoas, né? E esses problemas sempre acarretam a gente depara dentro da igreja com muitas situações assim, de pais, né? Do próprio esposo ou da própria esposa, as dificuldades que elas encontram como mulher para administrar tudo. Porque foi muito bom. É muito bom conquistar o espaço no trabalho. Sim. Só que a mulher não deixou de ser esposa, ela não pode deixar de ser esposa nem deixar de ser mãe. Sim. Então, de repente, ela ganhou de um lado, mas ela perdeu muito do outro, porque é muito mais exigido e muito mais cobrado delas. Por isso, há muitas pessoas também que têm doenças emocionais. Muitas desistem de viver e entram em depressão. Então, assim, acarretou muito mais, né? Eu acho que a mulher conquistou algo e perdeu muito também. E para equilibrar isso aí, realmente precisa estar firmada e aliançada num Deus para poder ter esse equilíbrio e essa ajuda. Sem dúvida. Lembrando que sempre quando a gente associa ao movimento feminista questões positivas, como essa conquista no mercado de trabalho, direito a voto, outras questões que o movimento realmente a gente pode apontar como situações positivas. Mas quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do ganho no mercado de trabalho, a gente está falando de um homem que não necessariamente teve um ganho nas tarefas domésticas. Então a mulher sai para trabalhar, mas via de regra o homem não ajuda em nada em casa, né? Aí a mulher só ganha mais, né?
É o trabalho, é o filho, é a casa. E o maridão continua lá, né? Na dele. Vamos chegar lá também. Nós vamos chegar lá. Pensa você que está nos assistindo, viu, homem, que vai ficar de fora da conversa. Não, nós vamos chegar lá em você também. Fica tranquila. Mas antes da gente continuar, deixa eu colocar e abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Tá aqui, ó. @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil. Se você não segue ainda lá o nosso perfil, siga. Faça parte da comunidade. Se nós já não rompemos, estamos quase. A barreira dos 30 mil seguidores lá no Instagram. E lá que você vai encontrar todas as informações do programa, inclusive as nossas enquetes. Então você vai votar na enquete e vai dar a sua opinião também, vai justificar o seu voto, tá bom? Entra lá que você vai localizar. A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte. Atualmente, a submissão bíblica, o texto de Efésios 5:22, que é talvez o mais emblemático nesse sentido, aponta. Ela é corretamente praticada? Você que nos assiste, entende que essa prática da submissão é corretamente entendida nos dias de hoje? Duas opções. Sim, ela é feita corretamente. Não é praticada corretamente, tá certo? Acesse lá, então, o nosso perfil e aí você vai poder votar. Na postagem seguinte, você vai justificar. Olha, eu acho que ela é praticada por conta disso. Não é praticada por conta daquilo e daquilo outro. Vai lá, dê a sua opinião, participe. O Vejam Só acontece por conta dessa sua participação. Então vai lá e envolva-se com o tema também, tá certo? E nós vamos tentar, sempre que possível, pegar alguns desses comentários e colocar aqui durante as nossas conversas. E a produção muito rapidamente já me soprou. São 28 mil seguidores lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então vai lá, se inscreva se você não é inscrito, né? Ou siga nosso perfil. Não sei como é que fala direitinho, eu sou péssimo. Tiozinho, né? Tiozinho das redes sociais. Você vai lá e dá essa moral pro Vejam Só também, tá bom? Doutora Jussara, eu quero começar falando um pouquinho sobre essa crise. Na visão da irmã, principalmente para a mulher cristã, a grande dificuldade hoje é essa tensão entre o pensamento que é colocado pela sociedade como algo positivo e os seus conceitos de fé. Para a gente ser mais emblemático, né, o texto bíblico fala: mulher, sujeite-se ao seu marido. Se ela falar isso numa roda de amigas, ela fala: você tá doida? Faz isso não, vai lá e bate o pé na porta, fala alto com ele, grita, se impõe. Essa tensão é a grande dificuldade hoje da mulher cristã? A gente pode partir de um princípio, Zeca, que a dificuldade maior é ela saber lidar com esses papéis. Porque a mulher, hoje em dia, ela acaba ocupando um papel na sociedade, dentro dessa família, né, como você falou, ocupando um espaço profissionalmente, ela ocupa um espaço também financeiramente. Sem dúvida. E ela acaba sendo uma renda para a família diante de um contexto, né, familiar. Hoje são poucas as famílias que nós podemos observar, até mesmo dentro da igreja, onde a mulher não faz algum trabalho, né? Às vezes não sai para fora, mas ela vende um cosmético, ela tem uma forma de poder ajudar nessa renda, né? Quando a gente fala do adoecimento psicoemocional, nós vamos falar justamente do quanto ela se recarrega desses papéis. O quanto, às vezes, ela não tem um deslocamento, não consegue deslocar. Né? Então, se eu estou na igreja, ali meu papel é outro. Às vezes eu estou na igreja, mas pensando que quando chegar em casa, eu tenho roupa para lavar, eu tenho tantas outras tarefas a serem feitas. Né? Então, a gente precisa entender também e compreender que o meu corpo, ele precisa de descanso. Né? Que os meus papéis, eles podem ser desenvolvidos, mas eu preciso ser leve comigo mesma. E ter uma compreensão dentro dessa leveza, né, do quanto a fé vai me estimular, vai me ajudar a, até cientificamente falando, né, se nós formos falar hormonalmente, né, a questão do próprio hormônio da ocitocina, por exemplo, né, que é um hormônio que
quando a gente expressa generosidade, nós somos recarregados deles. E ajuda, né, a diminuir o hormônio do cortisol, que é o hormônio do nível de estresse. Então, se é um momento que a gente tem de estar na presença do Senhor, de poder buscar, de renovar as nossas forças, é um momento que a gente tem de liberar a ocitocina, né? Eu costumo dizer, é o hormônio do amor, é o hormônio que a mulher ali, ela tem, né, uma descarga dele no nascimento de uma criança, por exemplo, né? Então, é um momento que talvez ali de entrega ela possa estar recarregando toda essa parte emocional dela, né? Junto com a entrega aí, servindo a Deus. Então, na sua leitura, a grande questão é essa sobrecarga de papéis, ou seja, ela só acumulou mais funções, mais coisas para fazer, e isso que tem gerado, não sei se dá para colocar aí um burnout dependendo dos papéis, da situação, assim. sim, porque é a exaustão, o esgotamento, né? Podemos sim, talvez em alguns momentos, como a pastora mesmo acabou de colocar, psicologicamente chega talvez ali para um atendimento pastoral que é uma sobrecarga das tarefas, não propriamente da vida dela ali como cristã. E aí a gente vai pensar, né? Você falou um pouquinho dos homens, mas depois a gente comenta um pouquinho aí dentro desse contexto, porque a gente vive também uma questão dos homens estar um pouco mais adormecidos, né? Entra numa questão de adormecer, né? O conto da Bela Adormecida, mas os homens também estão um tanto adormecidos, né? Sim. É um contraponto muito interessante. Não sei se a gente vai conseguir aprofundar isso, né? Mas depende até para a gente fazer um outro tema dessa crise de identidade do homem. Sim. A mulher avançou tanto, ganhou tanto, que às vezes o homem não sabe nem o que ele faz, né? Mas e agora? Eu não sustento mais a casa, não cuido da família, não faço nada, porque até financeiramente, talvez falar que a regra seja muito forte, mas muitas mulheres ganham mais do que os homens. São provedoras do lar. Ih, rapaz, isso daí para o homem é uma confusão, um conflito. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Pastora Conceição, queria que você comentasse um pouquinho, minha irmã, dessa crise, principalmente na questão das mulheres, né? Da fé e de todo esse conceito que a sociedade coloca. Eu dei o exemplo aqui da questão do marido, mas até nessa questão financeira mesmo. Tem muita mulher que, por ganhar mais que o marido, acaba achando que pode mandar também. Fé e essa imposição da sociedade, essa tensão, é algo marcante? Sim, mas eu creio que a mulher que ela tem compromisso com Deus, ela aprende a ser submissa por causa de Cristo. E quando nós entendemos essa posição e entramos debaixo dessa cobertura e entendemos esse chamado, esse propósito diante dessa cobertura de Cristo, não é difícil para nós administrarmos dentro de casa. Não é difícil para nós administrarmos o nosso lar. Mas eu confesso que há dificuldade, sim, de alguns maridos de aceitar isso. Porque a mulher, o que der de espaço para ela, ela vai entrando. A mulher vai dominando. Né? Eu creio que Deus nos criou assim. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mesmo cansada, mesmo esgotada, né? Mesmo com muitas tarefas para fazer, mas nós conseguimos. Se puxar um pouquinho mais, a gente vai. Né? Mas isso acaba nos trazendo essa exaustão e também tomando espaço aonde o homem não vai. O homem recua. Porque quando a mulher avança muito, ele começa a ficar... Né? A gente brinca muito, fala que o homem ele descansa. Sim. Porque o papel ficou invertido. Né? De repente, a mulher avança mais e o homem acaba se intimidando e retrocedendo. Mas eu acredito que a mulher, ela tem essa... Acho que Deus a fez assim, com essa capacidade de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas se ela tiver um marido, companheiro, que sabe governar o lar também na direção de Deus, eu acredito que os dois vão e vai se encaixar e vai dar muito certo. Porque um vai ajudar o outro. Sim. O que hoje nós vemos, a distorção da submissão, né, faz com que a mulher se sinta, para quem não entende a submissão, se sinta oprimida, né, ou sobrecarregada. Mas quem entende a submissão, ela entende que está debaixo de uma missão, que ela está ali como companheira, como ajudadora, como auxiliadora, ela vai ter prazer em fazer. Porque um vai ajudar o outro. Quando o marido também entende
que ele está ali como cobertura da esposa e que ele pode, junto com ela, os dois juntos, trabalhar em unidade para fortalecer o lar e o crescimento da igreja e em tantas outras áreas, eu acredito que é benefício para os dois e para a família também. Até porque se a gente colocar na nossa mente, trazer à memória a criação, o Gênesis, nós vamos ver que a mulher veio como uma auxiliadora. E o plano bíblico é muito claro, Jesus depois vai repercutir isso lá no Evangelho de Mateus também, né? Mateus 19, que homem e mulher deixem pai e mãe e se tornem uma só carne. Ou seja, essa disputa que é criada, né, pastor Conceição, ela não existe. Nós estamos falando de duas pessoas que viram uma só. Você vai brigar com você mesmo. É esquizofrênico isso, né? Eu acho, não sei. Não é isso, eu acho que essa concepção, de novo, na minha observação, a gente não está entendendo esse uma só carne. E é aí que os conflitos começam a aparecer. Como é que a irmã observa isso? Eu creio que sim. Mesmo porque também Deus falou que o homem tem que cuidar da esposa como dele mesmo. Sim. Se eu cuido de mim, se me dá prazer em cuidar de mim, então eu vou cuidar da minha esposa como alguém mais frágil, né? Mas muito capacitada. E se eu entendo esse meu papel, eu vou ajudá-la a caminhar junto comigo. Tem muitos homens que eles vão e deixam a esposa atrás. E, na verdade, é para estar do lado. E como nós temos compartilhado, existem papéis que é só do homem e não da mulher. Mas existem situações em que a mulher pode estar junto com o homem para ajudá-lo. E quando nós temos essa segurança de um esposo que entende a palavra também, que tem essa sabedoria de como conduzir o lar e conduzir a esposa, ele não tem problema em soltar a esposa dele para fazer. Ele está muito tranquilo, porque ele sabe quem ele é em Deus. E ele sabe como ele tem sido instrumento nas mãos de Deus para conduzir a sua esposa e a sua família. Então, ele não vai querer mal dela, muito pelo contrário. Assim também como ele também vai se sentir seguro em saber que ele está sendo cuidado pela esposa. Porque a mulher que entende o seu papel, ela não se preocupa com ela, mas sim fazer o seu marido feliz. E o homem que entende o seu papel, ele não se preocupa com ele, ele se preocupa em fazer a esposa feliz. E aí, como o marido completa a esposa e a esposa completa o marido, eu creio que tudo vai caminhar bem, né? Sem essa briga, sem essa disputa de espaço. Sim. O pessoal às vezes denomina, né? Guerra dos sexos, algo que tem voltado aí. E de fato, eu acho que a coisa menos saudável para os nossos dias é mais uma competição, principalmente uma competição dentro de casa. Nosso mundo já é tão competitivo, né? Você chegar em casa e ter que competir, eu acho que isso é pouco saudável, de fato. Não sei, depois a gente pode ver essa questão também, como é que isso funciona. Doutora Jussara, eu queria entender um pouquinho também, porque assim, a gente está falando aqui do movimento feminista, e eu também não quero que fique a impressão que a gente está defendendo isso. Porque tem muita coisa que vem nesse pacote aí que é problemático. Como é que é isso para o pensamento da mulher cristã? Porque, historicamente, existem conquistas, legal. Mas a mulher cristã não pode abraçar esse movimento sem olhar tudo que ele traz junto. É um outro tipo de conflito que ela enfrenta também. É um outro tipo de conflito, e é o que eu falei, um movimento, né? A gente pensar o que vem no movimento, vem tudo. Sim. Né? Vem tudo junto e misturado, né? Precisa ter um discernimento muito grande referente a isso, né? E pegando um ganchinho no que a pastora estava falando, referente a esse cuidado, né, da mulher dentro da casa, né? Referente até mesmo ao marido. E a gente vê que aquele lar onde o marido... Existe essa dificuldade dessa guerra do sexo, como você falou aí, né? Entre os dois, o reflexo ele vem para os filhos, porque fragiliza o papel de um ou do outro, né? Então, e assim, isso vai gerando nas próximas gerações, né? Então, acaba sendo uma questão do reflexo, porque a gente vai dizer que a criança, ela é produto daquele meio que ela está inserida. Por isso que às vezes a gente olha e fala para a criança assim, nossa, você está fazendo isso igualzinho seu pai. Porque é comportamental, ela aprende com o adulto. Adulto aqui, né? Pai e mãe aqui e as crianças aqui. Então, ela acaba realmente adquirindo ali traços de personalidade, porque nós, como pais, somos os responsáveis para a criação. Nós que damos esse material
para essa formação. Então, de repente, quando eu vejo a minha mãe, que sempre saiu, que sempre trabalhou, que está ali batalhando, mas que não há um acordo entre esses dois dentro de casa, numa conversa, num diálogo, né? Você falou muito da questão referente ao salário. Realmente, algumas mulheres, elas alcançam alguns degraus profissionalmente que, às vezes, o homem, né, tá ali atrás. Mas, se existe um acordo dentro deste casamento, se aquilo não interfere na relação, que, assim, hoje em dia, às vezes é muito difícil, né? A gente fala quais são os acordos desse casamento, para que não haja uma interferência no cuidado de um para com o outro, no respeito, nessa troca, né? Nesse momento de estarem juntos e terem um reconhecimento, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante. Tudo tem que ser combinado, né? A minha noiva ganha mais que eu acho ótimo. Eu acho ótimo, é o nosso combinado, né? Eu falei, pode ganhar mais, muito mais. Vai ganhando bastante. Depois nós vamos... racha tudo. Não sei nem se ela já tá sabendo desse combinado. Daqui a pouco fica tudo um só, né? Um montante, olha só. Beijo, viu, meu amor? Um beijo. É isso mesmo. Mas é interessante quando a gente fala, você fala da questão da mulher cristã, né? Precisa estar muito atento. O que esse movimento gera em mim? Sim. Nós, como cristãs, a gente precisa... Eu acho que o cristão, hoje em dia, ele está mais, vamos dizer assim, aguçado, né? Ele está mais expert em algumas coisas, né? Você falou aí na abertura a respeito da leitura, da busca, né? Então, a gente vê a igreja como esse papel também, né? Trabalhando essa psicoeducação, vamos dizer, dentro do contexto psicológico, né? De levar os membros a buscar um conhecimento, uma formação, né? Que a gente pode dizer, às vezes, que a igreja não gerou lá atrás, né? Gerar nos nossos cristãos, dias de hoje, a influência nas áreas de governo também, mas com o perfil cristão, né? Eu acho que isso é importante. Sem dúvida. Aqui no Vejam Só, a gente fez recentemente um programa falando sobre a questão sexual dentro do casamento. Um programa muito legal, muito instrutivo, muito abençoado. Eu, pessoalmente, recebi muitas mensagens de pessoas falando disso. Poxa, que legal que vocês falaram disso, que benção que foi. Olha aí. Mostrando exatamente essa necessidade do conhecimento. As pessoas estão querendo falar e se abrir sobre isso. Mas aí entra uma grande questão, pastora Conceição. Eu fico com a impressão... Eu sou um crítico nesse sentido, eu tenho que confessar. A gente vai ficando com mais idade, vai ficando mais ranzinza, né? Eu sou um crítico nesse sentido. Eu acho que a igreja, às vezes, não assume o seu papel ou ocupa o seu espaço. Por exemplo, nessa questão do movimento feminista, eu vejo pouquíssimas igrejas reunindo os membros para dar uma palestra, para explicar o que foi, o que é, a origem, o que pensa. E aí, onde que a pessoa vai buscar informação? Na escola, na internet, com os amigos. Que informação que ela vai receber? Aí eu já não sei. Que cuidado que ela vai ter? Também não tenho controle. Mas depois na igreja eu vou criticar, vou falar mal e tudo mais. Com a sua experiência, você tem percebido a igreja avançando nisso? Ou a gente ainda tem muito espaço para ocupar, principalmente com essa temática que nós estamos abordando hoje? Ok, eu creio que nós já temos avançado bastante, mas ainda precisamos caminhar muito mais. Porque não só nós também precisamos estar preparados para receber as pessoas e direcioná-las, né? Como também para conduzir dentro de casa, porque nós temos filhos, netos, a gente vai gerando, né? Então a gente precisa ter instrução para poder instruí-los. E eu creio que a igreja do antes, ou de alguns anos atrás, ela ficou muito parada. Hoje nós temos e sofremos essas consequências por causa disso. A igreja ficou muito omissa diante de muitas coisas, né? Os tabus, né? Os assuntos que não eram abordados, como você falou. Então, acabou prejudicando o caminhar da igreja. E hoje nós precisamos correr atrás de tudo isso, para poder trazer instrução para o povo, correr atrás para ajudar as pessoas, mas com entendimento, com sabedoria, com direção de Deus, com direção, mas também com conhecimento. Porque o criticar, né, é fácil, mas o criticar também ele prejudica muito as pessoas. Nós precisamos entender, né, que acima da crítica está o amor. E se nós somos conduzidos e direcionados por Deus com esse amor, nós precisamos ter conhecimento para ajudar a pessoa a conseguir atravessar
ou sair desse processo, desse movimento, ou então, se faz parte do movimento, saber o porquê que está lá, né? Que causa que está defendendo, porque tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo lá dentro, entendeu? Foi atrás de pessoas, né? Foi influenciado, entrou, né, no barco ali, não sabia nem para onde estava indo. Sim. Né? Então acontece isso também. Sem dúvida, a gente vê muita gente que vai abraçando, a coisa parece boa, tem aquele embrulho bonito, aí quando a pessoa vai ver, ela já está numa manifestação pró-aborto na Paulista, nem percebeu que chegou lá. Exato. Já comprou a bandeira, a causa, tudo, e nem viu, nem sabia que tinha disso. E aí, pastora, ainda me chama mais a atenção, porque é óbvio, os pais, às vezes até porque também o pai, por mais que ele tenha essa preocupação, ele não tem conhecimento de tudo. Ele acaba buscando auxílio e ajuda. A psicóloga vai falar daqui a pouquinho do auxílio que os pais buscam na escola. Mas busca na igreja também. O pai cristão, ele leva o filho porque ele quer que a igreja ajude na educação do filho. A igreja ajuda nisso? Quando a gente fala desses aspectos, a igreja tem sido esse apoio para esse pai, para essa família, nessa questão da educação? Eu creio que sim. Só que assim, a igreja não está constantemente com o filho. Né? É uma tarefa que é mais para os pais, né? E a igreja ajuda. A igreja tem que estar junto. Né? Porque senão não seria igreja. Né? A igreja ela precisa ajudar as pessoas, né, da forma que ela chega, tem que procurar um profissional, ajudar a procurar profissional, tem que ter a oração, o aconselhamento pastoral. Mas a pessoa que chega também procurando e buscando essa ajuda, ela tem que ter consciência de que ela vai ter que mudar algumas coisas. De repente, até mesmo, não só a postura dela, mas como a forma dela agir dentro de casa, como pai, como mãe, como provedor, como auxiliadora, para poder os dois juntos ajudarem os filhos. Porque como a pastora, a psicóloga falou, a doutora Jussara, ela falou que, às vezes, os filhos vão copiando, né, aquilo que eles estão vendo. Né? Eles só vão apenas reproduzindo aquilo que eles veem dentro de casa. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, porque muitas vezes, não são todas, às vezes, não é uma regra, mas os filhos começam a não ver em nós aquele espelho ou aquela segurança que eles precisariam ter. Né? Essa disputa ou não saber conduzir, ou o relacionamento conjugal não sendo tão direcionado por Deus, ou não, porque todos nós temos falhas. Sim. Mas quando a gente tem essa consciência de Deus e da responsabilidade que nós temos, nós vamos procurando ajustar. E quando nós percebemos isso no filho, a gente precisa sentar, inclusive com o filho. Né? Com o filho, porque quem está sendo afetado é ele. E através da conversa, do diálogo, a gente tem que ser aberto para ouvir e também procurar ajuda com o coração aberto para ser ajudado. Sem dúvida nenhuma, porque o pai está lá assistindo a televisão, de repente está até vendo um Vejam Só, tudo mais, aproveitando, daqui a pouco chega a filha e fala para o pai, pai, eu aprendi na escola hoje que o meu corpo, minhas regras. O pai joga o controle para o alto, dá um pulo do sofá. Onde você aprendeu isso, menina? Que coisa é essa? Nem sabe o que está acontecendo. Porque se ele não ensinar em casa, ou não buscar na igreja, se não ocupar esse espaço, a escola, os amigos vão ocupar. E uma vez que ocupar, é tão difícil você reorganizar isso, redimensionar todos esses conceitos que serão aprendidos. De fato, vão aprender. É ou não é, doutora Jussara? Sim, é bem assim, né, Zeca? E tem até um exemplo de uma criança que foi para a escola e era a festa da fantasia. E aí ela foi fantasiadinha e as crianças, 6 anos, 7 anos, uma das crianças levou um estojinho de maquiagem e fez uma maquiagem. E a mãe foi buscar a criança. Só que essa criança, quando veio, o rosto estava todo borradinho. E a mãe perguntou, filha, por que seu rosto está borrado? Ela falou, mãe, fiz uma maquiagem, mas fulana falou que estava horrível. E eu fui lá no banheiro, lavei meu rosto, tirei toda a maquiagem. Mas quem é o nome dessa fulana? Não sei, mãe. Ela falou, como você não sabe? Como que você deixa uma pessoa que você não sabe nem qual é o nome dela falar se você estava bonita ou feia? Então, veja, existem situações que, às vezes, os nossos filhos verbalizam para nós. Quem que precisa fortalecer a identidade dos nossos filhos? Somos nós. Né? Então, nós precisamos entender, estar neste mundo, estar neste meio,
né? O professor fala tal coisa, tá, filho, mas olha, deixa eu falar algo para você. Qual é o tempo também que eu me disponibilizo para poder estar com esse filho e mostrar que aquela construção que o professor fez ou que faz é uma construção desses movimentos. A gente está falando hoje do movimento feminista, né? Mas a gente sabe que por dentro, ou aí dentro, existem muitos outros movimentos, né? Então, assim, qual é a construção, qual é a minha relação que eu tenho com esse filho? Como que ele está ouvindo a minha voz, né? Interessante quando você fala da questão de estar sentada assistindo um Vejam Só, né? E aí uma mãe falou para mim, não, eu faço a janta e quando tá pronto eu já mando lá no grupo da família. A janta tá pronta. Aí eu falei, mas como assim? Porque tá cada um em um lugar. Porque cada um tá em um lugar. E eu falo, nossa, que interessante, né? Mas a mesa da comunhão é tão gostoso, né? Então, sentar, olhar nos olhos, né? Poder ter um tempo em família, fazer parte dessa mesa. Então, tem alguns princípios que, não sei, a gente tem perdido também, Foram se não perdendo, é, sim, porque além de avisar... Isso dificulta na educação e na troca da relação. Sim, porque além de avisar que tá pronto, vai todo mundo sair dos seus lugares, vai até o lugar, pega um prato e volta. Sim. Dificilmente hoje você vai ver uma família, todo mundo senta, todo mundo come junto, sabe? Ainda que seja uma refeição do dia, é muito raro. Muito raro. E é tão importante, tão valioso, né? Sim. Você consegue ali, como pai, mãe, olhar nos olhos, né? Esses dias alguém falou assim, meu filho veio perguntar para mim se alguém especial na minha casa, porque era dia de semana e eu estava fazendo um pudim. Mãe, vai vir alguma visita aqui hoje? Então, assim, são as primeiras pessoas que precisam ser importantes para nós, as pessoas que estão dentro da nossa casa. Às vezes a gente deixa a melhor louça, a melhor toalha de mesa, né? Como mulher, a gente prepara, né? Deixa esse aparelho de jantar só para aquele momento, né? Então, assim, porque vamos receber alguém importante. As pessoas mais importantes são as que estão conosco. Ih, que legal. É uma reflexão muito interessante para a gente fazer, né? As oportunidades que a gente perde mesmo com quem de fato é mais importante. Pastora Conceição, até para a gente usar aí o texto bíblico para ir norteando a nossa conversa, Jesus foi muito claro, né, na oração que ele não queria que a gente saísse do mundo, né? Mas que fosse livrado do mal. Ou seja, o nosso relacionamento com essas questões de dificuldade vão acontecer. Mas a gente precisa estar preparado para enfrentar. Como é que o povo tem lidado com isso? Como é que o povo chega lá no gabinete? Chega desesperado ou a gente vê que o pessoal está armado? A armadura está sendo vestida e trajada para o combate, que a gente sabe que é espiritual, né? A gente fala assim de movimentos e tudo mais, mas na nossa concepção cristã a gente tem certeza que esse é um combate da fé, né? No mundo espiritual também. Sem dúvida. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte, né? Eu trabalho com intercessão, então trabalhei alguns anos com libertação, essas áreas. E quando nós vemos as pessoas chegarem na igreja de forma sobrecarregada, né? E compartilhando do dia a dia, do que elas têm vivido, realmente nós estamos pouco preparados para o mundo. Como eu falei anteriormente, nós ficamos muito tempo, a igreja, olhando para a palavra, mas esquecendo das outras coisas que estavam em volta. Por exemplo, política, enfim, muitas outras coisas. E esquecemos disso. E agora nós temos que correr para poder acompanhar e ficar atualizado, né, com as coisas. Então, quando a pessoa ela entende esse propósito, né, de que ela não precisa sair do mundo para ela fazer a diferença. Quando ela sabe exatamente quem ela é, quando ela tem firmeza em quem ela é em Deus, ninguém consegue tirar ela do lugar que ela está, a menos que ela sinta que Deus mandou, né? Então, nós precisamos aprofundar mais nesse relacionamento com Deus, nós precisamos nos aprofundar mais na palavra de Deus, nós precisamos desenvolver a fé. Porque do jeito que nós vemos os dia a dia e vendo como está chegando a situação no mundo, se nós não firmarmos a nossa fé e olharmos para Jesus, nós vamos perecer também. Então nós temos que estar aprofundados na palavra. Porque sem a palavra, sem a direção de Deus, realmente nós perecemos. Porque é muito fácil a gente ser conduzido por ventos. É muito fácil ser conduzida por ventos de doutrinas, é muito fácil ser conduzido por movimentos
se não souber quem você é realmente em Deus. Então, nós precisamos estar de tal forma consciente de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, como igreja, que é a diferença em acolher, a diferença em ensinar, a diferença em prover, entender o seu papel, né? Não brigando nem questionando pelo seu espaço. Mas você pode ter o seu espaço de acordo com aquilo que Deus colocou para você fazer. Então, as batalhas que nós temos enfrentado, nós temos que estar preparados. E nós sempre procuramos preparar o nosso povo dessa forma. Nós vivemos uma batalha, só que o nosso inimigo não é carne nem sangue. O nosso inimigo, ele atua por trás. Então, nós temos que estar preparados para lutar contra esse inimigo e não contra as pessoas. Sim, sem dúvida. Essa mentalidade do mundo, né? Esse conceito... são outras questões, de fato, que a gente tem que estar pronto. Mas, pastor, você falou de firmados na palavra, da Bíblia. Isso daí é papo de antigamente, não é, pastor? Hoje isso daí já não funciona mais. O povo busca a leitura da Bíblia, quer conhecer a Bíblia, quer ler a Bíblia, quer investir tempo nisso. É coisa de antigamente, né? Olha, nós temos visto que ultimamente tem sido mais difícil, mas nós temos muitas pessoas que amam a palavra, né? E quando nós... E é interessante que às vezes a gente vai compartilhar um versículo, né? E até de forma atualizada. E a gente vê que as pessoas se espantam, né? Às vezes a pessoa fica em leituras mais antigas, assim, mais tradicionais, e você vai ler um texto da palavra de forma mais atualizada, chega a assustar. Mas isso está escrito mesmo? Isso é real mesmo? E aí você vai mostrar, a pessoa fala, puxa vida, mas eu vi isso aqui, nem percebi que tinha esse versículo dentro da Bíblia. Mas não é, porque Deus, ele não envelhece. Jesus, ele é o mesmo, entendeu? Então, assim, o que acontece é que nós tentamos fugir daquilo que nos foi ensinado, nós fugimos para poder trazer satisfação própria, vai, ou de repente trazer algo que justifica aquilo que a gente está vivendo. Aí de repente fala, não, mas a Bíblia é algo antigo, né? Não, está ultrapassado, é um livro ultrapassado. Então a gente procura, muitas vezes procurar o que nós temos visto. Muitas pessoas chegarem na igreja e você começa a falar, mas compartilha comigo o que você tem tido, o que você tem lido, qual é o seu relacionamento com a palavra, qual é o seu tempo de oração. Nada, quase nada. Entristece muito, né? Entristece muito o líder, entristece muito o pastor, entristece muito porque não tem como você dialogar uma pessoa que de coisas espirituais com alguém que não entende o que é o espiritual. Então fica mais difícil. Sim, que está perdido e é muito claro, os estudiosos bíblicos são, né, versados nisso, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, a Bíblia não é uma coisa que vai falar de coisas passadas. A Bíblia é retrógrada, tradicional, não tem nada disso. Até porque se tem alguém que quebrou, meu irmão, tradição, que valorizou mulher, que mudou a concepção, esse alguém foi Jesus. E se você olhar ali, aí que você vai entender como é que funciona isso daí, você vai ver. Aí você vai ver. Doutora Juscelia, nosso bloco aqui, o tempo passa muito rápido. Nem parece que o programa tem mais de 1 hora, né? Daqui a pouco a gente precisa encerrar o bloco. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre essa construção de gerações futuras e um pouquinho de relacionamentos fora do casamento. Porque é óbvio que nós estamos falando dessa questão do movimento feminista e isso não vai alterar só o relacionamento homem e mulher, né? Dentro do casamento. Mas pais e filhas também. Posicionamento das filhas dentro de casa, nessa relação também com os pais. Como é que essas alterações têm acontecido também nessas outras dinâmicas de relacionamento? Como é que você tem percebido isso? A gente percebe a dificuldade quando essas filhas chegam na adolescência, né? E eu tenho uma prática na minha fala que é de falar que o adolescente, ele passa por uma fase de adoecimento. E que os pais, nós como pais, a gente às vezes não consegue ter uma compreensão, né? E a gente julga muito pela nossa época. Então, na minha época, eu não fazia isso, né? Então, nós acabamos não nos atualizando diante dessa construção do que a minha filha vive hoje. O que esse mundo fornece para minha filha hoje, né? Porque o adoecer é criança, adolescente, adoecer. Adoecer é uma criança para surgir um adulto, né? Mas qual é a forma que ela está adoecendo essa criança? Se tem momentos que eu falo para ela como pai, isso não é para você, não é para sua idade. E tem horas que eu viro para ela e falo, nossa, você está parecendo uma criança?
voltou a ser criança, né? Então, isso tudo tem uma questão de transformação, até mesmo se nós pensarmos. Está no desenvolvimento do corpo, está no desenvolvimento das amizades, né? Passa por um novo ciclo dentro das questões escolares, né? Nós temos nesse período do adolescente para a fase adulta uma questão de bullying, né? De uma necessidade de aceitação naquele grupo, preciso estar com o mesmo tênis, o mesmo estilo de roupa, né? O mesmo corte de cabelo, a mesma pintura no cabelo, as meninas, né? Sim. Acabam... Então, esses movimentos acabam influenciando. E aí, parece que aquele adolescente não pertence mais àquela família, né? E os pais acabam, de certa forma, diminuindo o quê? A comunicação. E aí está um grande perigo. Porque é nesse momento que precisa estar junto, estar comunicando, sentindo quais são as escolhas, por que está indo por esse caminho, né? E ser um direcionador. Um aspecto, às vezes, que eu percebo, doutora Jussara, vou pedir para a irmã comentar um pouco sobre isso, é que, até por conta das conquistas sociais também, financeiras, Sim. acadêmicas, profissionais, esse momento família, principalmente de engravidar, ele foi criando uma distância maior. Então, se a gente pegar 20 anos atrás, a mulher era mãe com 20 anos, às vezes com 19, já estava casada, já era mãe. Hoje, se não for um acidente, né, de percurso, é muito raro alguém que se planejou para ser mãe com 20 anos. Vai esperar terminar a faculdade, vai esperar chegar num cargo de gerência. Isso vai lá para 30, 35. Quando a criança chega na adolescência, esse pai e essa mãe já está com quase 50 anos. Então, nós estamos falando de um adolescente de 12 e um pai de 50. São 2 gerações. 2 gerações, né? E aí nós temos 2 conflitos, Zeca, porque nós temos o conflito do pai que casou aos 20, que aos 22, 23 já tinha o filho, que aos 30 já tinha sua casa própria, já tinha o seu carro, já fez algumas conquistas materiais para estruturar essa família. E aí nós estamos falando de um filho que está chegando aos 22, 23, ainda está dentro da casa do pai, né? Pensando qual é a profissão que ele vai seguir, porque hoje em dia eles se arriscam muito mais dentro dessas escolhas. Sim. Não é como há 25 anos atrás, que eu preciso ter aquele serviço com registro na carteira, passar num concurso público, né? Então, sim, aquelas garantias que o pai lá atrás, filho, tem que ter um registro na carteira, você tem que trabalhar registrado, né? Lá atrás existia. Hoje, esse jovem de hoje já não tem tanta cobiça para essa escolha. E aí não vem a cobiça para as outras conquistas de outras áreas, como vou namorar? Vou. Vai casar depois que eu me formar, sim, quando eu comprar o apartamento, quando eu fizer aquela viagem para fora, aí depois eu penso no casamento, né? E aí a gente tem uma maternidade mais, como você falou, mais tardia, né? Mas lá na frente, e vem esses conflitos realmente. E aí, meu amigo, quando você pega um jovem que sabe de tudo, de tecnologia, que vai te dar um banho, às vezes você não sabe nem o que falar. E a igreja, muitas vezes, parece estar presa nessa situação também. Pastor, eu queria que a irmã comentasse um pouquinho dessa visão a partir da igreja. Porque a igreja está dentro desses conflitos aí geracionais, né? Pais, jovens, tem que falar com todo mundo. Por isso que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, mas de fato tem essa necessidade de igrejas segmentadas. Eu penso que a igreja é uma comunidade para todos, mas eu preciso admitir que às vezes a igreja não consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então você precisa ter uma igreja que é mais para jovens, uma igreja que é mais para senhores, para mulheres, para casais. É duro, mas às vezes precisa. Como é que a igreja vai lidar com essas questões, principalmente desse conflito de gerações, pastora, que altera até a forma da gente pregar e falar o evangelho? Exato, exatamente. Nós temos atravessado por isso, né? Eu creio que as igrejas têm passado por isso nesse momento. Nós temos uma igreja que tem jovens, adolescentes, crianças, né? Adultos, idosos, mas o que cada pessoa que forma a igreja, cada cabeça, cada um tem uma forma de pensar e tem um líder sobre esse povo. E esse líder, com certeza, ele vai procurar direcionar cada pessoa para fazer aquilo que foi designado. E os jovens,
A gente tem visto que, como você falou, do conhecimento. Eles hoje, o interesse de faculdade, não ficam só em uma, eles procuram estudar mais, procuram conhecer mais, mas estão vazios. Esse é o maior problema. Entendeu? Como igreja, nós vemos assim que há realmente muito conhecimento, mas há solidão, há o vazio. Quando vai perceber, já está muito avançado para um casamento, né? As meninas que de repente ele estava ali procurando, conquistando, né? Naquele momento acaba perdendo, passou o tempo e ele não percebeu. Né? Às vezes os meninos, eles têm muito mais interesse em casar e as meninas não, por causa disso, sabe, de ver esse movimento e falar assim, mas eu vou casar, eu tenho isso, sabe, eu trabalho, eu tenho um bom emprego, por que eu vou casar? Para ficar dentro de casa, lavando e passando? A mentalidade, de repente foi isso que ela viu dentro da casa dela, mas a gente pode administrar tudo isso. Né? A mulher pode casar, ela pode tomar conta da casa dela e ser muito bem-sucedida, junto com o marido também, que tem esse equilíbrio. Você acha que esses exemplos que as mulheres tiveram têm afastado elas de alguma forma do casamento, do matrimônio? Eu acredito que muitos casos, sim. Caramba. Muitos casos. Porque o que a mulher... A mentalidade da escravidão que a mulher vê e acredita que o homem traz para ela, né? É o que a gente falou de movimentos, né? Das influências. O que eu vou ganhar? Hoje, a pessoa, ela... Que vive nessa correria, ela não fica pensando no que ela pode oferecer, mas no que ela vai ganhar. Sim. E quando a gente pensa no que eu vou ganhar, então, assim, eu vou me tornar egoísta, eu vou pensar só em mim e não na outra pessoa. Então, quando você pensa só em você e não nos outros, fica difícil você conviver com outra pessoa. Porque aquela pessoa não passa a ser um aliado ou estar unido no mesmo propósito. A pessoa passa a ser alguém que vai tirar algo que é seu. Enquanto a pastora falava, eu até fiquei pensando aqui, realmente, né? Imagina, a mulher ganha bem, consegue se manter sozinha, de maneira independente, mora sozinha, tem a vida dela toda estruturada. Eu vou ficar lavando cueca desse marmanjo? Nada, eu vou seguir minha vida. Acho que pensando assim, viu? Não sei, não. Se é um bom ou se é um mau negócio no final das contas, viu? Não sei, não, mas faz muito sentido mesmo. Mas é um péssimo negócio, dizendo como mulher. Por quê? Porque nós precisamos ter essa segurança. Deus fez isso. A mulher ela tem que se sentir segura. Sim. E quem traz essa segurança debaixo é o homem. Né? Existem papéis diferentes, funções diferentes. Mas ainda é o homem que traz a segurança para a mulher. De novo a gente voltar ao momento da criação, do plano perfeito de Deus. Meu irmão, quando você lê a Bíblia, imagina que lá Gênesis 1, a criação, é o plano perfeito de Deus para a humanidade. E viu Deus que não era bom estar sozinho. Então, de fato, tudo que você pensar em todos esses conceitos não vai ser bom. O bom vai ser você estar com alguém, de fato. Esse é o ensinamento bíblico. A gente vai caminhando para o final do bloco e eu quero colocar algumas questões para a gente encerrar, principalmente em cima do movimento feminista e do pensamento cristão. Pastor, eu vou começar a imaginar com a palavra, vou começar com a irmã. É possível uma mulher cristã abraçar a ideologia do movimento feminista? Eu acredito que não. Não, porque... A mulher cristã, ela vai procurar sempre andar, como eu falei, estar debaixo dessa direção e desse compromisso com Cristo, com Deus, em Cristo Jesus. E não entra o feminismo junto com o cristianismo, não dá para caminhar junto. Porque se eu quero ser independente, se eu acredito que eu não preciso de um homem, eu vou estar fora da palavra. Se eu não acredito que o casamento é algo que foi instituído por Deus, que é algo que vai ser, que Deus projetou, que a família é um projeto de Deus, que ter filhos é bênção de Deus, que o filho é herança de Deus. Então, não tem como eu dizer que eu creio que eu sou cristã. Não tem, porque se eu sou cristã, eu sigo a Cristo. E se eu sigo a Cristo, é isso que Ele me ensina. Né? Então, não tem como eu estar fora de algo que eu não acredito, ou que se eu acredito no feminismo, eu vou esquecer de Cristo. Sim. E se eu acredito em Cristo, eu vou seguir a Cristo. Então, eu vou ter que deixar o outro de lado. Não dá para fazer as duas coisas. Na minha forma de ver, né? Eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas,
né? Porque existem muitos entram no movimento sem saber, outros porque tem muitas feridas, né? Existe muita história de muitas mulheres destruídas por causa de coisas que elas viveram dentro lá, ouviram as suas mães passando dentro da família, no contexto, mas não estava em Cristo, ou mesmo, muitas vezes, estando em Cristo, existem homens que não estão preparados por Deus ou que não têm interesse nem de conhecer a Deus, para poder saber como administrar o seu lar, de ser o homem provedor, de ser aquele que é o protetor, que é a cobertura, né? Esse é o papel do homem, mas tem muitos que não ligam para isso. E a mulher é obrigada a fazer tudo sozinha. Muitas vezes ela pega o papel dela, do homem, né? E consegue, como eu falei, ela consegue dar conta. Fica faltando. O espaço do homem fica vazio na casa. Porque aquilo que ele não está fazendo, ele está sendo omisso, né? Mas e ela acaba fazendo porque ele é omisso. Mas existe como a igreja ajudar, Jesus ajudar, sabe? A curar essas feridas, como eu falei, o profissional ajudar. Então, junto, o profissional com a igreja, com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus, a gente consegue ajudar, sim, a pessoa a mudar, né? E a ser curado de algumas feridas geracionais geradas. Mais uma observação interessantíssima, né? Às vezes as mulheres feridas encontram um abrigo no movimento. Um abrigo que muitas vezes a comunidade de fé não consegue dar, não consegue suprir. E aí ela é abraçada e se sente bem e vai. E aí a gente conhece o final da história, né? Conhece já isso. Doutora Jussara, a pergunta para a irmã é a seguinte. A mulher, para ser empoderada, não pode ser uma mulher cristã? A mulher cristã não é uma mulher empoderada? Só o movimento feminista que dá essa oportunidade para as mulheres? Não, a mulher pode ser empoderada, sim. Ela tem todas as suas habilidades aí para usar, primeiramente, ao seu favor, né? Acho que, assim, esse empoderamento vem a partir do momento que ela reconhece quem ela é. Quem ela é como mulher, quem ela é dentro dessa família dela, né? De que forma ela desenvolve esses papéis dentro dessa família, né? De que forma ela espera e contribui com a maternidade dela, de que forma ela contribui com os cuidados com esse esposo, com esse marido, de que forma que ela contribui também com a habilidade dela, com a formação dela profissionalmente no meio que ela está inserida. Né? E que bom que nós temos mulheres cristãs, né, empoderadas em muitas áreas aí para poder gerar diferença, até mesmo por aquelas que ainda não conhecem. Sim. Né? Eu acho que é importante, que é como eu falei, nós como igreja, eu acho que ficamos um bom tempo aí sem ocupar algumas áreas de governo, sem ocupar alguns espaços, né? Por que não ter uma mulher lá na saúde? A mulher começou, né, como professora, como enfermeira, vamos dizer as primeiras profissões, assim, né, nos cuidados. E aí foi alcançando, né, como advogada, como juíza, né, como policial, e foi alcançando os espaços dela, né? E por que não? E por que não ser cristã e estar numa profissão onde eu posso ser uma excelente profissional, né, e reconhecendo essa autoridade que também Deus me permitiu estar ali para exercer. Sem dúvida nenhuma. A minha ideia é que no movimento cristão a figura da mulher é fundamental, é importantíssimo. Se ela não for empoderada dentro do pensamento cristão, meu irmão, não vai ter lugar que ela vai conseguir fazer isso. Mas isso na minha visão, na minha leitura. Eu preciso encerrar o bloco. Vou só colocar antes do encerramento alguns comentários aqui que nós separamos lá no nosso perfil do Instagram, para a gente dar voz a você que participa. Mas olha, depois do intervalo, os meus convidados vão ter a oportunidade ainda de fazer algumas considerações finais e deixar para você que nos acompanha uma aplicação do tema. Pois o que você precisa fazer, transformar, pensar, rever e ver na sua caminhada a partir dessa reflexão que a gente levantou, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Vamos colocar na tela aí os comentários. Primeiro da Darlene Madureira. Ela falou o seguinte, ó. Infelizmente não, mas seria tão bom se uma mulher soubesse ser submissa. É como tirar um fardo de nossas costas, pois nos sentimos protegidas e amadas. Obrigado, viu, Darlene? Lembrando que elas estão respondendo a nossa enquete, se a submissão é praticada. O próximo comentário é do Gideão Farias. Acho que sempre houve uma interpretação errada do que é submissão. E por isso, muitos têm sofrido. De fato, viu, Gideão, é um outro aspecto
que durante a nossa conversa que a gente nem conseguiu abordar, mas que também dá um outro debate, né? A forma como o entendimento errado dessa situação oprimiu muita gente. Renato Júnior: quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa é submissa com prazer. De fato, Renato, quando a gente muda essa perspectiva, que é aquilo que o texto bíblico ensina, a pastora Conceição falou sobre isso também, transforma todo esse entendimento. E encerrando com o comentário do Enilson Ferreira: na sociedade pós-moderna, a insubmissão e a insurgência são valores inegociáveis, né? Vai exatamente ao contrário daquilo que a gente falou. Enilson, obrigado, viu, meu irmão? Porque, de fato, os conceitos da sociedade são outros, né? São outros. Deus abençoe todo mundo que participou. Senti falta do comentário das mulheres, né? Nós pegamos só um lá, um monte de homem falando, e as mulheres? Participar também aí, tá bom, mulherada? Minha produção vai ficar mais atenta também nos comentários das mulheres também. Vamos encerrar o bloco? Antes da gente encerrar o bloco, deixa eu falar da grade, rapidinho. Tome nota do telefone da grade que vai aparecer aí para você, ó. Código 11-3115-0819. Academia Teológica da Graça de Deus. Parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos de caminhada da grade junto com o Vejam Só. E a grade é um lugar pensado para você que, olha, gosta do estudo das Escrituras Sagradas, gosta do estudo da teologia, quer lapidar, aprofundar esse dom, quer melhorar, quer servir com excelência o reino de Deus, procure pela grade. Anota o telefone, amanhã você liga, horário comercial, tira todas as suas dúvidas para, quem sabe, você se tornar o próximo aluno da grade também, tá bom? Você que gosta de internet, redes sociais, gosta de navegar aí pelo mundo virtual, nós vamos colocar aí para você o site da HIT, e lá você vai encontrar todas as informações da emissora, da nossa programação, dos programas da HIT, e também nós vamos colocar na sequência as redes sociais e o nosso canal do YouTube. Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, que lá você vai encontrar todo o nosso material. Perdeu um Vejam Só? Tá lá. Quer rever? Tá lá também. Quer compartilhar esse conteúdo? Tá lá. Imagina que surgiu esse debate aí lá na escola dominical, ou no grupo, né, de mensagem da igreja, ou numa conversa com algum amigo, de repente você não sabe como falar direito ou introduzir o assunto, manda o link, o pessoal vai assistir e a gente espera que com essa forcinha aqui do Vejam Só, você consiga ser um canal de bênção também na vida das pessoas, tá bom? Levando sempre muito conhecimento. Essa é a nossa oração, certo? Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rápido, e eu espero que você não tenha sido insubmisso e tenha mudado de canal, mas esteja aqui conosco ainda, submisso à nossa programação. Fazendo apenas uma brincadeira com o tema que nós estamos tratando aqui, falando sobre o movimento feminista e essa nova concepção de submissão. Recebendo no nosso estúdio a psicóloga clínica Jussara Lira e também a pastora Conceição Bernal, ambas dando as suas observações, visões, sempre embasada, né, no pensamento cristão. Na sequência, eu vou devolver, né, a palavra às minhas convidadas, elas vão fazer considerações finais e oferecer uma aplicação do tema para você, tá certo? Mas antes, eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha e nos assiste aqui no Vejam Só e manda a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente. Eu vou mostrar na sequência o presente. Antes, deixa eu falar como é que você faz para participar. Já aparece aí na sua tela. @programa Vejam Só. Envia a sua foto lá para o nosso perfil do Instagram. Está assistindo agora o programa? Já faz uma selfie e encaminha para lá, por mensagem. Nome completo, cidade e estado. Se quiser colocar a igreja que congrega, põe o nome da igreja também. Não tem problema nenhum. Mas é que eu não uso o Instagram, não tenho, tá, não tem problema. Vai lá no Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. Você utiliza o Facebook, faz do mesmo procedimento, faz uma selfie e já encaminha lá por mensagem. Nome completo, cidade, estado, tudo direitinho. E se quiser colocar o nome da igreja, também pode colocar, tá bom? Não tem problema. A gente fala aqui no programa também, tá certo? Nós damos preferência pelas redes sociais, porque daí a produção já vai direto nesses canais, já fica mais fácil de colocar a sua foto aqui, tá bom? O sorteio da foto vai ser no dia 30 de junho, tá?
Nós vamos falar a foto que ganhou e vamos entrar em contato para enviar o presente para você, tá bom? Vamos colocar na tela aí as nossas fotos de hoje. A primeira vem de Minas Gerais, o que surpreende pouquíssimas pessoas, porque Minas é um dos estados que mais dá audiência para o Vejam Só. Cidade de Araguari. E quem aparece aí, ó, Adriana Almeida é a nossa telespectadora de hoje. Adriana, obrigado, minha irmã, pelo carinho, pela audiência. Deus continue abençoando sua vida, viu? Um grande abraço a toda a galera de Minas Gerais que nos acompanha demais, tá bom? A próxima foto é do Adriano Jesus e ele é lá de Recife, Pernambuco, estado que esteve aí nas nossas orações, né? Que ainda está, né? Gente, tanta dificuldade que os nossos irmãos passaram por lá também. Adriano, obrigado, viu, irmão, pelo carinho. Deus continue a abençoar a sua vida aí, a sua casa e também todo o estado, né? De Pernambuco também. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos encerrar as nossas fotos. Uma foto aqui de São Paulo, capital. Alexandre Lemos Melo é o nosso telespectador. Tá aí o Alexandre, também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Alexandre, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe. Forte abraço a você, toda a sua casa também. Deus derrame muita graça, tá bom? Todo mundo que mandou a foto vai concorrer ao brinde que nós vamos mostrar agora para você, ó. Esta linda caneca do Vejam Só. Você vai receber aí na sua casa. Vai poder desfilar com ela. Ela ficou bonita, viu? Ficou muito bonita e ela pode ser sua. Manda sua foto e você vai concorrer, tá bom? Até o dia 30 aí a gente fala quem foi o ganhador dessa belíssima caneca, tá bom? Minhas irmãs, nós vamos encerrar o programa, mas antes eu vou devolver a palavra para vocês, tá bom? O tempo é bem curtinho, então vou dar 3 minutos para cada uma para a gente poder caminhar para o encerramento. Como no primeiro bloco eu comecei com a Jussara, nesse bloco eu vou começar com a senhora, tá bom, pastora? Okay. Por favor, 3 minutinhos, considerações finais, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste do tema que nós conversamos hoje. Ok, é muito bom ser mulher. É maravilhoso ser mulher quando ela sabe exatamente qual é o lugar que ela ocupa e o seu papel. A mulher ela pode ser submissa, porém não escrava. A mulher ela pode ser amada e amar. A mulher ela pode ser feliz se ela decidir ser feliz. Enfrentando as lutas, as batalhas e nunca abaixando a guarda. Porque a mulher ela tem condições de estar com a arma em punho e de estar também com uma caneta, né, dentro do escritório. Ela pode estar sendo dona de casa, com o filho no colo, mas também ela pode ser uma pastora, ela pode ser uma mulher de cargo político, ela pode ocupar qualquer lugar, ela só não pode esquecer que ela é mulher. E uma mulher de Deus, ela não pode esquecer que antes de tudo isso, dela ser uma mulher empoderada, dela ser uma mãe, dela ser uma dona de casa, ou de ser uma pastora, qualquer cargo que ela vai ocupar, ela sempre tem que ter em mente que ela aqui na Terra, ela está representando Cristo. Então há uma grande responsabilidade para a mulher de Deus, em saber que ela está aqui para cumprir um propósito, não importa onde ela esteja, ela vai continuar sendo uma mulher de Deus em qualquer lugar que ela ocupe. Amém, que bênção. Espero que essa mensagem encontre aí no seu coração também terra fértil, viu? E você possa refletir sobre essas questões também. Pastor, obrigado de novo pelo carinho, tá bom? Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Os contatos da pastora à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Acessa lá, que daí você vai entrar em contato com ela também, tá bom? Doutora Jussara, a palavra está com a irmã agora. 3 minutinhos, por favor. Ô, Zeca, que noite boa, né? Que nós tivemos aí para desfrutar desse tempo. Eu penso que a mulher ela não pode esquecer dessa missão dela como mulher. A missão, às vezes, traz alguns papéis durante o decorrer da vida dela, da história de vida dela. E ela não pode esquecer de manter um cuidado, né? As questões psicoemocionais, as exposições diante de algumas situações, como nós falamos tantas aqui hoje, né? Seja dentro do ambiente familiar, dentro da própria relação conjugal, ela entender que se existe um momento que eu preciso entrar num pit stop para me cuidar dessas emoções, daquilo que tem me angustiado, tem me gerado tristeza, isso não vai me impedir de ser a mulher cristã, né? De declarar a minha fé, mas entender também aquilo que tem me adoecido. Nós temos vivido um tempo também de adoecimento, diante desses papéis que elas exercem, né? E entender que esse adoecimento ele pode ser cuidado,
A mulher jamais pode esquecer de olhar no espelho e entender que ela foi feita imagem e semelhança, né, de um Criador que ama, que é pai, que é protetor também com ela. Né? Eu acho que assim, o cuidado com a autoestima fica muito mais fácil quando ela tem convicção de quem ela é, para ela poder desenvolver esses papéis sem que um interfira no papel do outro. Ela precisa ser leve com ela mesma. Que bênção, muito bacana. Obrigado, viu, Jussara, também pelo carinho com o programa, atendeu o nosso convite. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério também, né? Na igreja e na profissão também como psicóloga, que tem sido um desafio ultimamente. Tem sido um desafio. Nosso povo tem padecido com a saúde mental também. Os contatos da doutora Jussara, você já sabe, lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Acessa lá que você vai encontrar essas informações também. De novo, obrigado, minha irmã, pelo carinho. À disposição. Deus abençoe. Vai aparecer aqui outras vezes, porque saúde mental é um tema que tá demais, tá muito em pauta, muito em pauta. Antes da gente encerrar, coloca aí para mim, por favor, o resultado da nossa enquete. Perguntamos para você, atualmente, a submissão bíblica é corretamente praticada? Vamos ver como é que nossos internautas responderam. 18% responderam que sim, é corretamente praticada. 82% falaram que não é praticada corretamente, ou seja, mostrando aí um desarranjo no interesse ou na instrução bíblica, né, melhor dizendo, e na forma como ela é praticada. E aí a gente sabe, né, falar, mas não fazer é um problema. O Tiago, inclusive, vai falar que se a nossa fé não gerar obras, ela está morta. A gente precisa ter cuidado com isso também. Obrigado a você que participou e votou e deu a sua visão e opinião sobre o assunto também. O Vejam Só é sempre feito com muito carinho para você que gosta, acompanha e participa. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas rogando a Deus, né, que permita que amanhã nós estejamos de volta aqui com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!